Olá, muito boa tarde. Neste domingo, a liturgia católica celebra Cristo como Rei do Universo, uma expressão presente em diferentes textos bíblicos que serão agora analisados pelos convidados do programa Eclésia. O padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o padre Vítor Gonçalves, pároco no Patriarcado de Lisboa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Padre Vítor, pedi-lhe antes de mais uma apresentação deste dia litúrgico, a solenidade de Cristo Rei. Esta solenidade foi instituída pelo Papa Pio XI em 1925. De facto, o contexto de pós-Primeira Grande Guerra, o fim das monarquias, de algum modo, um pouco pelo mundo inteiro, num estado de grande, quase desencanto dos poderes deste mundo, e que, liturgicamente e teologicamente, um pouco no seguimento de outras duas solenidades, a do Corpo de Deus e a do Sagrado Coração de Jesus, que sublinham essa centralidade de Jesus no contexto também da história humana. Claro que ela também pode ter sido aproveitada um pouco para um certo triunfalismo, uma certa ideia de uma realeza ainda muito humana. Tanto é que as imagens associadas a esse período, também um pouco pietista, mostram Jesus exatamente vestido como um rei, com coroa e tudo, com um manto real, sentado num trono. Imagens que, pronto, permanecem na história, mas são muito localizadas. Esta festa ganhou depois uma importância ligada à Ação Católica, porque efetivamente era neste dia que os membros da Ação Católica renovavam o seu compromisso. E o seu compromisso que tem muito a ver com a presença no mundo e este ser fermento no meio da massa, esta transformação da sociedade, no fundo, nas suas raízes cristãs. Esse é o contexto, ao mesmo tempo a culminar um ano litúrgico. Para a semana vamos entrar no Advento, primeiro domingo do Advento. Ora bem, então faz sentido esse olhar para Cristo pela realeza que Ele nos demonstra e que, curiosamente, a liturgia sempre escolheu para este domingo. São as imagens do Cristo, hoje mesmo, diante de Pilatos, o Cristo derrotado, o Cristo vencido, que diz, eu sou rei, que é das maiores contradições. Os reis não dizem, quando estão vencidos, que são reis, não é? Por outro lado, a imagem, de facto, de Jesus a dar vida, Jesus a servir, que então nos faz remeter para o sentido mais profundo da realeza de Cristo. Não é um poder humano, não é um poder como os poderes humanos, como os reinos da história, é um poder que é serviço, que é doação de vida. É também um poder que pode ser simbolizado nas imagens atuais de Cristo Rei, como a que está em Almada, o Cristo que acolhe? O Cristo de braços abertos, pronto, sim senhor, já está aí uma imagem que mostra uma evolução. Não fazia sentido, é anacrónica, as imagens anteriores do Cristo num trono, agora o Cristo com os braços em forma de cruz. É verdade que é o Cristo ressuscitado, mas é também o Sagrado Coração de Jesus. Quer dizer que é o coração de Deus que é a expressão dessa realeza de Jesus. Ele não quer reinar em nenhum país, quer reinar no coração de cada pessoa. Padre Armindo Vaz, e antes de partirem mesmo para as leituras, perguntava-lhe este termo realeza, de que forma é que ele foi percorrendo o itinerário bíblico? Já desde o Antigo Testamento, o qual também assenta num outro contexto mais amplo, que é o do Antigo Próximo Oriente, onde se falava do rei e onde se ligavam certos aspectos da religiosidade do tempo à divindade e à divindade vista como rei. Concretamente no Antigo Testamento, onde o próprio Deus, com o nome de Yahvé, impronunciável, era chamado por algumas vezes como rei, era visto mesmo com características, com desenvolvimentos espirituais e literários de rei. É depois assumido pelo Novo Testamento. A leitura do Antigo Testamento, que se escuta nas Eucaristias deste domingo, da profecia de Daniel, no capítulo 7, fala desse rei, como estava a apresentar? Sim, podemos dizer que sim. De facto, o texto fala de uma visão noturna que vê um filho de homem, um ser humano que vem sobre as nuvens, chega junto do ancião venerável, o qual lhe dá a realeza.
e o seu reino não será destruído. Nós podíamos interrogar-nos sobre qual é o simbolismo deste filho do homem imaginado nesta visão do profeta Daniel. Tudo indica, pela explicação do próprio texto um pouco mais adiante, que se trata de uma representação coletiva. Este filho de homem seria a personificação do próprio povo dos santos, povo dos eleitos. Os santos de Deus também são referidos assim em relação com este filho de homem. Então poderia dizer-se que, num primeiro significado, este filho do homem faria referências ao povo dos santos de Deus, ao povo de Israel. Mas, como por vezes no livro de Daniel há um saltar, uma passagem quase espontânea do coletivo para o singular e de reino para rei, aparece várias vezes no livro de Daniel, então poderíamos dizer que esta figura do Filho do Homem, misteriosa, transcendente, que vem sobre as nuvens do céu, é isso que significa o vir sobre as nuvens do céu, tem uma pré-existência transcendente, então poderia talvez também significar não só o reino dos filhos do Altíssimo, mas também o rei. Portanto, um rei que representaria todo este povo, ao qual seria dada a realeza. É uma visão otimista por parte de Daniel relativamente ao seu povo, ao qual Daniel dá esperança, também neste contexto de perseguição. É o mesmo contexto de perseguição de Antíoco IV Epifanes. Os judeus sentiam-se perseguidos, mas Daniel diz-lhes para terem confiança, porque vem o dia, está a chegar, em que este povo reinará e o seu reino não será destruído. Padre Vítor Gonçalves, essa esperança é afirmada também pela certeza de um poder eterno que se afirma para esse rei? Aqui eu gosto muito de fazer ligação com o facto de Jesus nos Evangelhos, várias vezes intitular-se ele próprio o Filho do Homem. Porque esta imagem, este símbolo humano, vem aqui mesmo no livro de Daniel, no seguimento de outros símbolos que são feras. São 4 feras que são apresentadas, que significam esses tais impérios que dominaram Israel: Babilónia, com o leão, os medos como o urso, os persas como o leopardo e, por fim, a besta com dentes de ferro, que é todo o império que vem desde Alexandre e que culmina em Antíoco IV, e agora esses que vinham do lado do mar, e agora alguém que vem do lado do céu, que é humano, que tem um coração humano. Portanto, este poder eterno, esta eternidade aqui afirmada, é claramente, creio que os primeiros cristãos leram estes textos também com esse sentido da referência clara a Jesus e ao Messias, no fundo. E por isso, também mostrando o contraste entre os reinos antigos, e que se calhar não são tão antigos, são muito atuais, que se manifestam sobre subjugação, violência, arrogância, exploração, e o Filho do Homem, Jesus, que se manifesta de outra maneira, o serviço, a lógica do coração, e em que, nesse reino, ele está do lado dos pobres e dos fracos, que já não são espezinhados. Portanto, e é essa eternidade do amor e da misericórdia de Deus que acho que aqui se afirma. Uma mudança de paradigma. Completamente. Aconteceu em Jesus que, no Evangelho, o Padre Armindo Vaz é apresentado diante de Pilatos, com essas afirmações recorrentes, ou desafio quase Pilatos quando diz: então tu és rei, e Jesus reconhece: é como dizes. Está feita a ligação entre a leitura do profeta Daniel e este texto em que Jesus aparece aqui como rei dos judeus. Pilatos pergunta-lhe se tu és o rei dos judeus. Ora, esta referência
remetia-nos imediatamente, e também no tempo de Jesus, para o rei Messias, isto é, para o rei Mashiach, portanto, o ungido de Deus. Jesus respondeu-lhe que sim, que ele é Messias, é ungido de Deus, mas não lhe diz que é o rei de Israel, nem que é o rei dos judeus. Ele demarca-se dessa ligação. Ele diz simplesmente, quando mais adiante Pilatos lhe pergunta: então tu és rei? E Jesus responde-lhe, aí sim, é como dizes, sou rei, mas não diz que é rei de Israel, ou rei dos judeus, porque tinha clara consciência, e João também ao escrever, de que Jesus é um rei universal. Não é rei de um povo ou de uma nação. Ele é rei de todo o ser humano que queira ser seu discípulo. Não seu súbdito, mas seu discípulo, seu seguidor, pelo amor, pela proposta que Jesus tinha feito e pelo exemplo que tinha dado de viver para os outros e ao serviço dos outros. Não é rei, portanto, pelo poder das armas ou pela força, mas é rei dando testemunho da verdade. Afirma-se rei diante de uma condenação iminente, não é? Rei diante de uma condenação. Quando já não havia possibilidade de nenhum equívoco perante tal afirmação. Noutras ocasiões, durante o ministério público de Jesus, seguir a multiplicação dos pães, por exemplo, queriam fazê-lo rei. Tinham querido fazê-lo rei. E Jesus rejeitou. Escapou-se. Porque havia a possibilidade de um equívoco, isto é, de interpretarem mal essa realeza, essa dignidade régia de Jesus, no sentido do messianismo que os judeus estavam à espera, isto é, de que o Messias a vir fosse um chefe que, pela força, destruísse os inimigos de Israel, os invasores, os opressores, etc. Nessa altura ainda havia possibilidade de confusão. Agora, quando está perante a morte e sozinho diante de Pilatos, não há possibilidade de nenhum equívoco e, portanto, afirma com toda... afirma peremptoriamente que ele é realmente rei. Mas é rei universal e dos corações. Afirma também, Padre Vítor Gonçalves, paradoxalmente, que é rei numa cruz. É um paradoxo esse de todos os tempos e que permanecerá inexplicável? Não, o problema é só termos uma palavra para dizer, se calhar, esta realidade, ou então usarmos a palavra rei para algo que é muito maior. De facto, e é fundamental nós não deixarmos de perceber que hoje em dia a realeza enquanto instituição monárquica não é o paradigma, porque há hoje outras realezas. A realeza macroeconómica, a realeza dos sistemas políticos, em que a mesma lógica está lá presente. A ambição do dinheiro e do poder, uso da força, defendidos com armas. O de Jesus nada tem de comum com isto, e por isso a cruz, como expressão de máximo despojamento, é o lugar próprio de identificar essa realeza. Ele não mata, ele é que morre. Não dá ordens, obedece. Não se alia aos poderosos, põe-se ao lado dos últimos. Possuir, conquistar, exterminar, dominar, engrandecer, são para os homens sinais de força. Para Cristo, são fraqueza e derrota. Porque grande, neste horizonte e nesta realeza, é quem serve. E por isso a imagem de Jesus a lavar os pés aos discípulos, poucas horas antes deste encontro com Pilatos, faz apelo a essa, até à última frase que ele diz, que é: eu nasci e vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade escuta a minha voz, que é o grande desafio.
É até que ponto, de facto, procuramos essa verdade. O Átrio dos Gentios, que decorreu na semana passada, também procurou certamente este entender a verdade no meio dos muitos campos, dos muitos saberes. Jesus, não nesta passagem, mas creio que um bocadinho mais à frente, é o seguimento mesmo. Pilatos vai lhe perguntar o que é a verdade. E Jesus não vai responder, porque é fundamental que cada um de nós a descubra, e o descubra a ele. Hoje facilmente se responde, na Igreja, ao que é a verdade. Pois, temos às vezes a tentação de nos assumirmos donos da verdade. É preciso ter muito cuidado e muita humildade. Terá sido esse o exercício do próprio Átrio dos Gentios, ouvindo crentes e não crentes? Exatamente, também, nessa procura. Agora, isso não significa um relativismo. Significa, sem dúvida, um salto qualitativo que é necessário fazer nesta adesão a Cristo. E aí ela não pode surgir como uma definição, nem pode surgir como algo que se imponha, se não era contrário à própria atitude de Jesus. Ainda neste texto do Evangelho, Padre Vítor e também Padre Armindo Vaz, mas Padre Vítor perguntava desde já, como propor esta lógica diferente, esta mudança de paradigma que também apontava a primeira leitura nos dias de hoje? Esse é o desafio grande até que é proposto a nós como cristãos e nas comunidades cristãs. No fundo é ver que critérios dominam os nossos grupos, as nossas realizações, tudo aquilo que fazemos. São critérios da ordem do poder, do engrandecimento, do eu já cá estou há muito tempo, eu é que sei, se eu não fizer, mais ninguém faz, coisas desse género, que são a lógica de uma realeza à maneira do mundo. Ou é da lógica de Cristo, onde a inclusão de todos seja cada vez mais fundamental, onde o estar nos serviços, com atitude de serviço, seja evidente, onde o gosto por acolher quem vem. Como é que as nossas comunidades são efetivamente acolhedoras? Como é que elas propõem partilhar os seus serviços com outros? E, desculpem, pôr mais gente ao barulho e não ser uma coisa de sempre os mesmos. Os mesmos hão de morrer. E depois, como é que é? Aquilo fica ali. Perdoe ser assim tão direto, mas este é o grande desafio. Como é que as comunidades de Cristo e as comunidades cristãs são sinal deste reino que é novo? Ou então temos dentro de nós e nas nossas instituições os mesmos critérios simplesmente do mundo. E aí buscamos triunfalismo, evidência, fama e um montão de outras coisas. Passam por ser não critérios de fora do mundo, mas também próprios, não é? Pois. Bem, e passamos à análise neste percurso pelas 3 leituras que se escutam nas Eucaristias de domingo. A segunda é do livro do Apocalipse, no capítulo 1. Retoma-se aí uma linguagem do fim dos tempos que, como disse o Padre Armindo Vaz ainda na última semana, aqui no programa, a linguagem apocalíptica, do nome do livro, onde se remete para Jesus, esse que há de vir. Esse que há de vir. E ele aparece aqui com vários títulos, como testemunha fiel, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra. Ele aparece também, mais adiante, como o Amém. O Amém que vem entre as nuvens. O Amém de Deus. Ou seja, Jesus aparece aqui apresentado por meio desta linguagem apocalíptica como o Amém de Deus, ou seja, como o sim de Deus às promessas salvíficas dele próprio ao longo da história do povo de Israel. Jesus é esse ponto culminante do projeto salvífico de Deus para a humanidade. E aparece então como o príncipe dos reis da terra. É um pouco por isto que esta leitura foi escolhida para este dia, para esta solenidade de Cristo como Rei. Ele é o príncipe dos reis da terra. Como aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado. É essa a forma como o autor do livro do Apocalipse justifica essa realeza, essa dignidade régia de Jesus. Porque pelo seu amor, ele foi levado até ao gesto supremo de amor, de dar toda a sua vida pela humanidade. Sofrendo, temos aqui 2 realidades. Uma, a do amor, e outra, a da libertação pelo sangue. O sangue. Nós, cristãos, facilmente poderíamos ser tentados a pensar que aquilo que nos
liberta do pecado, aquilo que nos redime é o sangue de Jesus, isto é, o seu sofrimento. Mas não é assim. Aqui o texto está bem explícito. É aquele que nos ama e pelo seu sangue nos liberta do pecado. Mas o que nos liberta não é propriamente o sangue. É o amor que levou Jesus a derramar o seu sangue. Sangue é vida. Sangue é vida. Portanto, aqui não se quer propriamente insistir na realidade sangrenta, cruenta, mas sim na realidade da doação da vida. Porque dar o sangue, derramar o sangue, é dar a vida. Isso é amor. E é isso que nos salva. O que nos salva é o amor. Afirma-se também aqui, Padre Vítor, a universalidade dessa expressão, que também está no texto, todos os olhos o verão. Sim, todos os olhos o verão e até aqueles que o trespassaram, né? Creio que é num sentido claro também, e depois diz, por sua causa hão de se lamentar. E aqui o lamento não é um choro, não é uma desgraça, mas é o lamento de quem reconhece o mal e que tem possibilidade de se converter. Porque é para isso que aponta esta leitura, é reconhecer Jesus como o primeiro e o último, é reconhecê-lo como a totalidade do dom de Deus. E o que é curioso neste texto é que reino é este? Os reinos normalmente, os reis têm chefes, gente poderosa, comandantes. São João diz claramente, este é um reino de sacerdotes. Quer dizer, todo o cristão é sacerdote, porque apresenta a Deus o único sacrifício que lhe é agradável. E o que é? A vida oferecida em favor dos irmãos. O tal dar a vida, que era uma das campanhas bonitas das campanhas de sangue, era dar sangue é dar vida. E vem aqui, está aqui no Evangelho, de algum modo, claro, na sua aplicação muito concreta ao serviço dos irmãos, passe a necessidade que é sempre muito grande. E que acontece também, infelizmente. Agradeço-vos terem estado aqui, o nosso tempo chegou ao fim, agradeço-vos terem estado neste programa onde apresentámos as leituras deste domingo e apresentámos também o significado da celebração que acontece neste domingo, Cristo Rei do Universo. Desejo bom fim de tarde e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.